Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, a gente vai dar início aqui ao nosso segundo bloco temático, que é o bloco temático do etnocentrismo. Então, a gente está falando da Sociologia 1. O primeiro bloco temático, o tema era a construção social da identidade. Vocês tinham 3 aulas sobre a construção social da identidade, tinham alguns textos para ler e fizeram alguns exercícios. Agora, o segundo bloco de unidade temática é o bloco que é etnocentrismo. Então, o bloco vai girar em torno de um conceito central, que é o conceito de etnocentrismo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar o que é isso, onde é que se aplica esse conceito. O etnocentrismo é um conceito utilizado na antropologia, então usa-se muito na ciência antropológica. Os antropólogos trabalham muito com a ideia de etnocentrismo. Então, a antropologia, antropo-homem-logia, ciência, ou seja, a ciência que estuda o homem, ou mais profundamente, a ciência que estuda as relações do homem com a cultura, ou seja, como a cultura produz o homem, ou como o homem produz a cultura, como há uma relação indissociável entre o que é homem e o que é cultura. O homem é um resultado da cultura e o homem produz a cultura. Então, aquilo que a gente determina como cultural é uma produção humana. Desta produção humana, das formas de comportamento, de vida, de experiência social, é que se produzem as sociedades, as dinâmicas de funcionamento do próprio ser humano. Então, entender a cultura é fundamental. A antropologia é um dos ramos centrais das ciências sociais. As ciências sociais têm 3 ramos: a sociologia, a antropologia e a ciência política. Então, o etnocentrismo é um conceito que a sociologia conhece, que a ciência política conhece, mas que ele é muito mais aplicado na antropologia. O termo etnocentrismo ele deriva de uma justa posição de palavras de origem grega. Etnos significa nação, tribo ou pessoas que vivem juntas, e centrismo indica centro. Então, é colocar ao centro a nação, o tribo, as pessoas que vivem juntas, um grupo que tem um código e uma unidade cultural como centro de referência para entender o funcionamento do mundo e explicar as coisas. Então, o indivíduo que é etnocêntrico, o sujeito etnocêntrico, é aquele que coloca a sua cultura no centro, entende ela como melhor do que as outras culturas, e aí, a partir daí, em muitos casos, essa atitude, esse comportamento, essa forma de lidar com o outro, aquele que você não é, ou seja, aquela cultura, aquela tribo, aquele grupo do qual você não pertence, é uma forma violenta, né? É uma forma de imposição. Então, a conduta etnocêntrica, por muitas vezes, leva o ser humano a se impor sobre o outro, né? Ou um grupo de humanos a desejar a imposição sobre o outro. E essa imposição é uma imposição cultural, a imposição na forma de falar, a imposição no Deus pro Deus que se reza, uma imposição de uma cultura sobre a outra, né? Uma colonização. Toda colonização é etnocêntrica. Todo o processo de colonização ele é etnocêntrico. Ele parte da pressuposição de que uma etnia, de que este grupo, essa nação, essa tribo seja superior que o outro, mais do que isso, que deva fazer com que o outro viva do seu modo. Então vamos pensar a colonização brasileira e o eurocentrismo que deriva dessa relação da colonização, que é uma relação brutal. Então, tem duas questões etnocêntricas muito sérias na colonização brasileira. Primeiro, a questão racial. Os europeus brancos desenvolvem, né, através do tráfico negreiro, uma noção de raça ou de racialização na América, em que dividem brancos e negros, né, dividem brancos e pretos em escravos e senhores. Então, esse é o processo de racialização que acontece na colonização da América Portuguesa, da América Espanhola. Vamos pensar na América Portuguesa. A América Espanhola tem uma questão mais com os indígenas, mas na América Portuguesa. Então, os portugueses, quando chegam à América, resolvem colonizar o Brasil, por exemplo, na colonização brasileira, eles partem de uma pressuposição que a cultura europeia ou a cultura portuguesa, incluindo a língua, é superior à língua africana e é superior às línguas indígenas faladas no Brasil. Por isso que vocês estão me ouvindo, estão entendendo, porque eu sou um falante da língua portuguesa, porque eu já nasci no Brasil pós-colonização, né? Até porque o nome Brasil só vem após a colonização. Se aqui pudesse ter qualquer outro nome, menos Brasil. Então, os portugueses, quando chegam aqui, né, aí tem toda aquela história de terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, terra Brasilis, mas o nome que nos vem é o nome Brasil, que é derivado da árvore pau-brasil, mas é um nome que é nos dado em português. Hoje, a língua oficial do Brasil é o português. Isso
e o português não é uma língua originária da América. Talvez o Guarani, talvez o Tupi, talvez qualquer outra língua, mas não o português. O português não é uma língua originária da América nem o espanhol. São duas línguas que vieram trazidas no processo de colonização, que é um processo etnocêntrico. Então veja, a colonização ela é etnocêntrica. Os portugueses partem, ou o que a gente chama às vezes na história, na sociologia, de eurocentrismo. Euro de Europa, centrismo de centro. Colocar a Europa ao centro. Então tudo aquilo que é europeu, como se fosse obrigatório uma difusão da cultura europeia pelo mundo, para que aí então o mundo se tornasse um mundo melhor, né? Há uma hierarquia, uma pressuposição de uma hierarquia intelectual, cultural, moral, da civilização, ou da cultura, ou do povo, desculpa, ou do povo europeu, aquela unidade que a gente chama de Europa, aquela série de países, sobre o resto do mundo ocidental, pelo menos. É óbvio que a gente tem, com o desenvolvimento do capitalismo, uma grande influência americana, o que faz com muitos brasileiros que têm o complexo de vira-lata desejam ser americanos, né? Eu quero ser americano, meu sonho é ser estadunidense. Tem muito brasileiro que está nessa aí. Enfim, então, o etnocentrismo é essa ideia, ou esse comportamento, então é muito mais do que um conceito, é um comportamento, né? O etnocentrismo ele produz preconceitos. Então, uma série de preconceitos são derivados do etnocentrismo. O racismo é uma forma de etnocentrismo. Então, todo racista, vamos pensar na questão racial brasileira, né? Branco e negro. No Brasil, o racismo se expressa assim pela história brasileira, pela colonização. Há outras formas de racialização. Vou falar um exemplo seguinte, que é, por exemplo, a questão da Segunda Guerra e dos judeus e dos nazistas. Nós vamos ao Brasil, né? Então, o etnocentrismo brasileiro, ele se configura, ele se comporta, ou ele provoca, ou ele cria uma situação social como os conflitos raciais que o Brasil vive, ou ele produz um preconceito social, uma forma de discriminação social que vai alterar a dinâmica de funcionamento do Brasil para os sujeitos brancos e negros, e essa forma de preconceito é o racismo. O racismo é uma postura etnocêntrica. É o sujeito que é branco na pele, no caso do Brasil, não precisa nem pensar em consanguinidade, originalidade, que é branco, e que acha que por isso é superior àquele que é negro. É uma ideia de superioridade de um sobre o outro a partir do ponto de vista, muitas vezes, fenotípico, visual. Você é preto e eu sou branco, né? Eu sou preto e você que está me assistindo é branco. Então você se sente superior a mim por isso. Se você se sente superior a mim, você que está assistindo esse vídeo é branco, além de racista, você é etnocêntrico, né? Você centra sobre um grupo, o grupo determinado pela cor, aquilo que você determina dentro do conceito de raça, como superior a um outro grupo. E por isso esse outro grupo tem que se submeter a você. Essa dinâmica funciona para o racismo e funciona, por exemplo, para a construção do nacionalsocialismo do Hitler. Então, quando a gente fala na Segunda Guerra e a gente fala do Adolf Hitler e do nazismo, o nazismo, a perspectiva nazista, o nazifascista, é uma perspectiva etnocêntrica. Você coloca, da mesma forma que a questão do branco e do preto no Brasil, né, os nazistas eles colocam o judeu como uma raça a ser exterminada. E a raça ariana como a raça que deveria, né, colonizar o mundo. O mundo, para ser um mundo bom, justo e verdadeiro, teria que ser um mundo ariano, um mundo germânico. Então todos os outros teriam que se submeter a esses, e alguns não teriam saída, como os judeus, os negros, os homossexuais, os ciganos. Esses deveriam ser exterminados. O resto deveriam se submeter hierarquicamente a esta etnia. Lembra que a ideia de etnia, do etnos, era de um grupo, de um tribo, de uma cultura, uma unidade de ideia. Então, o nazismo, o nazifascismo, ele é uma racialização da vida. Uma racialização mesmo. Então, veja, é uma postura etnocêntrica. Você coloca a etnia, ou esse grupo, chamado grupo ariano, determina as características dele e diz, olha, esse é o grupo perfeito. E aí você coloca outro grupo como grupo inferior, os judeus, e diz, olha, esse grupo tem que ser dominado pela gente. E aí, a partir disso, você constrói um sistema total, brutal de assassinato em massa. A mesma coisa aconteceu na colonização. Você faz essa definição e você escraviza, sequestra, estupra, maltrata uma série de africanos, de descendentes de africanos. Você cria ali uma ideia de etnicidade. Então, a etnia europeia seria superior à etnia africana. Olha como eles são tribais, olha como a língua deles é estranha, como eles não se comportam direito. Então, o etnocentrismo é, na verdade, uma postura
uma forma de comportamento, uma forma de se relacionar com a vida, como consequência, como resultado da produção de preconceitos. Então, quando a gente fala de identidade, da construção de identidade, a gente constrói uma identidade a partir de uma relação de cultura e a partir de umas outras séries de relações políticas, religiosas, musicais, estéticas, etc. Vários elementos compõem a nossa identidade, isso é da unidade interior. E muitos desses elementos são culturais. Agora, o que a gente tem que entender é que a nossa identidade, ela não pode ser compreendida como superior, como melhor, como perfeita em relação ao outro. E muito menos transformar isso num processo de violência. Então, eu sou branco, europeu, minha identidade é superior, todo o resto do Ocidente e do mundo deve viver como eu acredito que deve, e alguns devem ser exterminados. Isso não pode, isso não é possível. Não é. Né? Então, isso não é uma conduta correta. Isso provoca a xenofobia, o racismo, uma outra série de problemas sociais que derivam de uma postura etnocêntrica. Então, essa ideia, por exemplo, está expressa na fala do Trump, né? O América em primeiro lugar, ou a América acima de todos, ou uma imposição, por exemplo, da cultura americana sobre o mundo. Isso já acontece com Hollywood, por exemplo, uma posição da forma de expressar o cinema audiovisual com a colocação americana. Tanto que a gente tem dificuldades de entender quando um filme que não é norte-americano, por exemplo, vence o prêmio do Oscar, que aconteceu com o Parasita. Como se só ele soubesse fazer cinema ou fosse incapaz de produzir isso. Quando algo destoa disso, a gente tem um tipo de reação em massa, né? Inclusive condenatória. Então, o etnocentrismo, num sentido bem amplo, é isso. E aí nós temos essa reflexão sociológica antropológica que nos preocupar e tomar cuidado para que não nos tornemos sujeitos etnocêntricos, para que não tentemos ou para que não nos comportemos de forma a observar o mundo à nossa volta ou aquilo que é diferente da gente como inferior. Então, o cara pratica uma religião que eu não pratico, então ele é inferior, eu tenho que ir lá e convencê-lo a rezar como eu. Aqueles índios lá são primitivos, olha a forma que eles se comportam. Não, todas essas posturas de julgar outras culturas como inferiores, ou só o seu modelo de cultura, o seu modelo de prática em relação do mundo como válida, são, em suma, condutas etnocêntricas. Então, é isso que é o etnocentrismo. É essa forma de se portar, essa forma de se comportar, de entender o mundo e de colocar o teu grupo como um grupo central e desprezar todas as outras formas de expressões que não sejam as suas. É isso.